Senhor Deus e amado Pai, eu louvo a Ti e glorifico o Teu santo nome. Eu quero ser um instrumento do Senhor, sendo usado pelo Senhor para ministrar a Tua palavra. Pai, no santo nome de Cristo Jesus, caia por terra todo intento de Satanás que procura neste momento de ouvir a Tua palavra, ter a distração, ter as preocupações. Pai, que cada um de nós possamos estar atentos ao que o Teu Santo Espírito irá falar e revelar para nós nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero iniciar com o texto de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, amém. Se você quiser apenas ouvir, Lucas 3, 21 e 22. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho, e me dás muita alegria. Amém? Eu não sei você, mas eu lendo esse texto, algo que eu nunca tinha observado. Como é interessante cada vez que nós lemos novamente a palavra de Deus. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. O que eu aprendi aqui? A não furar fila. Primeiro, Jesus precisava ser batizado, mas aqui diz que ele aguardou, ele estava ali observando. Depois que todos foram batizados, ele foi. Fala Deus. Por que às vezes nós, como cristãos, filhos de Deus, queremos ter prioridade quando o próprio Jesus não teve? Legal, né? Acabou as brincadeiras, agora o negócio ficou sério, né? Bom, mas não se preocupe. Se você se sentir à vontade, tá bom? Agora que nós já conhecemos os nossos visitantes, você pode se achegar agora nele. E eu vou pedir para você falar para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda: Tu és meu filho que me dá muita alegria. Dá muita alegria. Glória a Deus. Pronto, assim ninguém fica com cara de bravo comigo, e você fique sabendo que tu és filho amado, tu és filha amada, e você dá muita alegria para Deus Pai. Amém? Algumas pessoas têm ainda um pouco de dificuldade, né, de expressar a Deus Pai. Aqui a outra propaganda. Cadê o pastor Andes? Está aqui na minha frente. Pastor Andes, vai chegar o final do culto, eu não vou deixar mais aviso para você. Eu vou compartilhando todos. Próximo final de semana vamos ter seminário. Aleluia! Seminário de cura. Às vezes nós pensamos que não precisamos ser curados. Não, eu já fui batizado, né? Eu já aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Mas cá para nós, depois que a gente faz isso, nós não pecamos mais? O único que não pecou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então sempre vai ter alguma coisa durante a nossa caminhada, ou até mesmo antes disso. Eu me converti aos 24 anos de idade, quando eu conheci meu maior presente que Deus me deu, que foi a minha esposa. Então, tinha muita coisa a ser tratada. E depois também, as nossas lutas, as nossas aflições. Se você participou, participe de novo. Se você nunca participou, venha. Eu tenho certeza que será uma bênção. Amém? Amém. Aí então, aqui, Jesus Cristo, ele foi batizado, e a partir daí então, ele começa o seu ministério. Foi fácil o seu ministério? Não, né?
Mas aqui novamente eu vou fazer uma pausa. É mania de professor ficar perguntando as coisas. Quem é que se lembra o que foi ministrado domingo passado, o personagem, o texto, o que foi falado? Quem falou? Elias, glória a Deus, aleluia. Isso é para testar a memória, tá bom? E o que foi ministrado domingo retrasado? Não, ninguém? Vou dar uma dica. Vocês viram um casalzinho que casou aí recentemente? Eles foram passar a lua de mel aonde? Aonde? Na Grécia. E lá tem um texto muito conhecido que foi falado pelo apóstolo: ao Deus desconhecido. Depois no final da ministração vocês vão entender por que eu perguntei isso. Porque nós vamos falar do Deus conhecido, do Deus que se apresentou para mim e para você. Aleluia. Aqui, pelo menos tirando os textos da promessa do Messias chegar, é quando ele se apresenta publicamente. Não ele, mas através do Deus Pai. Em Mateus 8, 27, diz assim: então todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Um texto conhecido. Jesus e os seus discípulos no barco, vem a tempestade, Jesus está descansando. Falando em descansando, outra propaganda aqui, né? Ivete dormiu bem essa semana? Roger dormiu bem essa semana? Dona Fátima dormiu bem essa semana? Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Segunda-feira, culto de oração. Está sendo liberadas algumas chaves. Foi chave de autoridade, de conhecimento, de conquista. Segunda-feira foi a chave de descanso. E o pastor Luiz e a pastora Sumaia pediu que eu orasse para aqueles que estavam com dificuldade em descansar. Então está aí o resultado da oração, descansando. Depois, se alguém também precisar desse descanso, nós oramos. Não é a minha palavra nem a minha oração que é poderosa, hein? É o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo estava descansando. Que coisa maravilhosa. Quem é que não gosta de descansar? Todos nós. Aí estavam ali no meio da tempestade, pescadores experientes, mas com medo, assustados. Vamos morrer, e o que fazer? A mesma coisa conosco. Você está no meio da dificuldade, você não sabe o que fazer, mesmo que você já tenha tido outras experiências referente a isso. Chame o Mestre, chame Jesus Cristo. Ele deu ordem ao vento e às ondas e se acalmaram. E os discípulos que já estavam ali caminhando com Jesus, um deles pergunta: quem é este que dá ordem ao vento e às ondas? João, capítulo 11, versículo 42. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. Aqui eu peguei apenas alguns textos onde eu verifico que Jesus está se apresentando, quem Ele é. Ele está mostrando para o povo, para aqueles que ainda não acreditavam que Ele era o Messias. O luto é doloroso, é difícil. Então, como eu falei do seminário, eu gosto de assistir às vezes filmes 2, 3, 4 vezes. O único livro que eu fico repetindo sua leitura é a Bíblia. Mas livros, normalmente eu leio uma vez e faço igual eu fiz lá com o irmão Luiz e com o Pedro. Dou de presente. O irmão Luiz disse que já está na metade do livro. Glória a Deus. Então, aqui nós temos uma situação muito difícil e algumas pessoas às vezes
ficam paralisadas ali. E como eu estava falando de filme, a semana passada eu assisti a Cabana. Você pode ali atribuir ou não, melhor, receber aquilo que é bom para você, que vai servir para você. Algumas pessoas têm dificuldade em entender o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Algumas pessoas têm dificuldade em tratar, liberar perdão, perdoar, mesmo que você não seja o errado, que você tenha sido humilhado. Mas qual é o exemplo que Jesus deu? Ele acusou aqueles que o condenaram ou ele perdoou? E por que nós, novamente, queremos ter esse privilégio? Por que o cristão está querendo estar cheio de privilégios? Eu sou o bambambam, eu sou o bom. Nós temos que agradecer porque nós fomos escolhidos por Jesus Cristo. É tremendo. Você ter a certeza da salvação, maravilhoso. Mas nós temos algo a fazer para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda não se entregaram a Jesus Cristo como único Deus, Senhor e Salvador. Algumas pessoas ficam presas, algumas pessoas ficam paralisadas em determinadas circunstâncias da sua vida e não conseguem sair. Para isso, nós temos o texto de Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Para mim, muitas coisas são impossíveis. Eu não consigo fazer praticamente nada. Então eu preciso da orientação de Deus e algo que Ele faça para mim. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Isso aqui é tremendo. Por isso que é gostoso você ir lendo a palavra, porque você vai aprendendo coisas que até então Deus não tinha revelado para você. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Amém? O que tem de interessante nesse texto aqui? Um para a família, mas eu fiquei pensando além disso. Aqui é aquele momento que Deus orientou que pegassem o sangue e passassem nos umbrais da porta, que iria passar o anjo da morte, iriam morrer os primogênitos. Mas aqui ele fala para pegar um carneirinho. Vocês sabem muito bem que no Antigo Testamento, quando tinha um sacrifício, esse carneirinho tinha que ser novo e sem defeito algum. Vocês já ouviram alguma ministração de qual era a quantidade de pessoas que eram escravos no Egito e que foram libertos? Oi? Milhões, né? Olha o professor de matemática, novamente números. Milhões. Se eu não me engano, alguém pode me ajudar, já tinha passado alguma praga que tinham morrido os animais dos egípcios, não tinha? Aonde que ia ter tanto carneirinho assim para os hebreus? A gente lê, acha que é nada. Deus, Ele prepara tudo. Eu acredito que não tinha quantidade de carneirinho para o povo hebreu, e Deus providenciou, como Ele providenciou tudo para aquele povo durante os 40 anos no deserto. Não é o bastante? Deus também providencia tudo para a sua vida, amém? Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é soberano em tudo naquilo que nós precisamos. Aleluia. Talvez nós estamos sendo orgulhosos, egoístas, exigindo coisas demais. Vou compartilhar algo aqui. Poderia ser qualquer um de vocês aqui no meu lugar. Eu não sou melhor que vocês em nada. Mas como eu comecei o texto lá de Isaías,
Isaías, eis-me aqui. Eis-me aqui. O meu primeiro ministério, quando eu me converti, foi dar aula para esses abençoados, adolescentes, jovens, que ninguém queria. Mediante isso, eu descobri algo que um colega, quando eu estava terminando a faculdade de administração, falou. Que eu fui explicar dúvidas de matemática para eles. Eles falaram, você está na profissão errada, você tem que ser professor. E aí, conforme eu já comecei a dar aula para eles, o que eu fui estudar? Para ser professor. Jamais sonhei em ser professor. E hoje eu brinco com os meus alunos, né? Eu falei, eu gostaria de ganhar o que os jogadores de futebol ganham quando o time deles perde e são eliminados. E tem gente que morre por isso. Mas aquilo que nós fazemos, eu tenho certeza que nem tudo nós vamos usufruir aqui. É lá, na glória. Amém. E o que você tem preparado lá na glória? Quantos galardões? Para quem você tem compartilhado a palavra de Deus? Qual é o seu testemunho no trabalho, entre os colegas, ou até mesmo na família? Louvado seja o Senhor. Quando se fala em oração, quais textos ou qual personagem que vem à sua mente? Alguém que orou lá na Bíblia, que você lembra da oração desse personagem? Elias, Daniel, Josué, não entendi, Davi, Ana, quem mais? Jesus orou, Jesus ensinou seus discípulos, amém? Quem mais? Oi? Abraão, Jó, um outro personagem que também começa com J. Ele foi engolido por um grande peixe. Jonas. Alguém fala assim, tem Jonas na Bíblia? Vai ler a Bíblia. Jonas, no capítulo 2, fala da oração dele. Ok? Eu vou ler aqui 2 versículos. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro. O pastor Oswaldo começou o culto, o texto falava sobre clamor. Amém? Então é de Deus. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Amém? Então, para ajudar você a relembrar um pouquinho da história de Jonas, Jonas era um camarada crente igual nós, ok? Maravilhoso. Ele realmente procurava fazer tudo aquilo que Deus queria. Mais ou menos. Jonas foi para Nínive. Ele foi para onde? Tarsis. Estava lá. Cuidado com as suas escolhas, querido. De repente a sua escolha não é escolha de Deus. Às vezes você até pode ter motivos, como Jonas tinha. Eu ir para Nínive, aquela cidade onde só tem incrédulo? Não, eu vou para cá, eu vou ali, que ali só tem uns crentes abençoados, vou ficar ali com eles. E foi necessário ele ser engolido por um grande peixe, se sentindo que iria morrer, mas ali ele fez essa oração de clamor. Aí eu pergunto para nós, cristãos abençoados e maravilhosos que somos,
Será que é necessário você passar por dificuldade para entendermos qual é a vontade de Deus? Quem é que já passou pelo deserto? É gostoso caminhar pelo deserto? Usufruir dos tempos das vacas magras? Não, né? Mas eu tenho certeza, como eu, você também, foi no deserto que você teve as melhores experiências com Deus, não foi? Porque você sente a necessidade de querer buscar mais a Deus para sair da prova que você está vivenciando. Infelizmente o ser humano é assim. Quando está tudo calmo, tranquilo, suave, hoje eu não vou no culto, vai lá um pastor, eu posso falar isso, narigudo, não tem problema, descendente de italiano, que gosta de macarrone, com porpeta, mamma mia, que coisa linda e maravilhosa. Não, você não tem que se importar com quem vai pregar, com quem vai ministrar louvor, quem vai abrir o culto, quem vai ministrar ofertas. Você tem que vir por alguém que é especial, que é a pessoa mais importante no mundo. Ele fez todo o sacrifício por mim e por você. Aleluia! E o que você tem retribuído para ele? Vocês sabem muito bem, aqueles que já viram eu ministrar aqui ofertas, Deus não se preocupa com a nossa oferta, com a quantidade, o dízimo, nada disso. Ele se preocupa com o que está aqui no seu. E nesse momento, o Espírito Santo está levando o seu pensamento agora a lembrar de quem? De alguém que fez mal para você? De alguém que você tem convicção e certeza que essa pessoa precisa conhecer Jesus? Quantas pessoas nos dias atuais têm o desejo de morte? Eu vivencio isso com as crianças lá do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, onde numa escola pública eu sou vice-diretor. A Nilza também é professora, sabe disso. Vira e mexe, crianças, que eu as chamo assim, levo para minha sala com desejo de morte. Muito difícil. Crianças. Alguma coisa que a gente pensa que era só de adultos por conta das preocupações, mas hoje as lutas têm atingido todos os níveis de idade. Só que muitas vezes os pais, que são os protetores dos filhos, não estão tão próximos, porque às vezes os filhos estão na escola, os pais saem para trabalhar, ficam o dia todo fora de casa. São dias difíceis, se não for pela infinita bondade e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo nos guardar diariamente. Como é que nós vamos sobreviver a tanta opressão maligna? Não tem remédio para isso, mas algo que eu aprendi: quando você está com Jesus no barco, mesmo igual os discípulos, que ele esteja dormindo, chame-o, peça socorro. Não é necessário nós sabermos tudo ou ter o controle de todas as coisas. Isso nunca irá acontecer. Deus nos dá conhecimento, sabedoria, você exerce sua profissão, você é um ótimo profissional e assim por diante. Que seja, você tem sonhos, você quer conquistar uma casa própria, um carro, quer fazer uma viagem, amém. Nunca disse e nem vou dizer que isso você não pode sonhar. Claro que pode. Como é gostoso.
Uma das coisas que satisfaz o coração humano é quando ele conquista algo que é importante para ele. Agora, você já pensou o que é importante para Jesus Cristo? O que temos feito que tem agradado o coração dele? O que temos feito que ele realmente tem se alegrado? Ele não tem pedido nada difícil. Ele não tem perguntado qual é o valor de π, qual a raiz quadrada de 384. Resolva a equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Ou então o teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado, né? É igual a soma da... Não, é ao contrário, deixa para lá. O teorema de Tales e assim por diante. Tantas formulinhas. Para viver não tem forma. Ou, pelo menos há um caminho. Qual é o caminho? Glória a Deus. Lembre-se que no início eu perguntei referente ao que foi ministrado domingo passado e domingo retrasado. E eu falei também daquelas pessoas que têm dificuldade em dormir. Eu não, eu sou bom de cama. Eu viro para minha esposa, boa noite, fecho os olhos e durmo. Mas normalmente o horário de dormir é depois da meia-noite e acordo 6 horas. Dificilmente eu tenho sonhos, mas quando eu tenho sonho, vou pedir auxílio ali do Edson. É uns golpes de Kung Fu que minha esposa já sentiu. Uma das vezes, na casa da minha mãe, normalmente o sonho é com o inimigo. E com o inimigo, para mim, não tem conversa nem trela. Eu dei uma voadora no peito dele, só que do lado tinha a mesa da máquina. E o meu pé acertou bem na quina. Adivinha o que fez, né? Cortou o pé, tive que levantar, limpar o pé, passar um remédio e assim por diante. Aí essa noite, depois de uma reunião de casais linda e maravilhosa, né? Temperatura amena, chega próximo do seu amor juntinho, mas aí depois esquenta, você já vira pro outro lado. A minha cama é aquela king, é grande. Eu virei, eu acho que eu dei umas 3 voltas. Né? Mas ali eu estava dormindo, tranquilo. Eu acredito que Deus me chamou e eu não ouvi a voz dele. Eu senti, foi o sopro dele. O sopro dele veio, puff. Imagine você cair de uma cama aqui. A minha esposa quase que precisa de escada para subir, né? Eu caí, aí eu levantei só para mostrar, tá tudo bem, graças a Deus. Pensei que ia receber um carinho, né? Bati o joelho no chão. Tava dormindo que tava roncando. Mas Deus queria falar comigo, porque eu não consegui pegar do sono. E Deus fez justamente essas 2 perguntas. Você se lembra o que foi ministrado domingo passado? Eu falei, ai Deus, eu não lembro nem o que eu comi hoje, né? Estava dormindo ali, fechando os olhos, mas aí você começa a ter aquele diálogo com Deus, a qual eu tinha já os textos separados, mas eu não sabia o que ia falar. Então, se não fosse através desse tombo, eu conversar com Deus, não ia ter a ministração da palavra, eu ia estar falando algo meu, que eu preparei. Mas glória a Deus que Ele me usou e capacitou para isso. E eu tenho certeza que nas nossas vidas, muitas vezes é assim. Qual era o horário que Jesus falava com o Pai? De madrugada, né? Era ali entre 4 e 5 horas da manhã, quando Ele me deu esse presente para eu levantar e falar com Ele. Mas aí eu estava lá falando com Ele, né? Melhor, ouvindo as orientações dele, né? De olhos fechados. De repente eu sinto assim um clarão. Eu comecei a pensar, oh glória a Deus, vou ser arrebatado, aleluia. Que eu abro os olhos, era o celular da abençoada. Deveria estar recebendo notificação, alguma coisa, ver aquela claridade. E ali terminou algo muito gostoso.
Não se prive de ouvir Deus. Infelizmente, no barulho, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E aqui uma historinha que eu aprendi lendo um dos livros. Pai e filho estavam caminhando num bosque e de repente ouviram ali um barulho, né? Imaginando que era uma carroça. O pai perguntou para o filho: filho, você acha que é uma carroça cheia ou vazia? Aí o filho falou: pai, não sei, eu não estou conseguindo enxergar a carroça. Aí o pai falou assim: é vazia. Aí eles continuaram caminhando e logo depois de algum instante aparece a carroça vazia. Aí o filho intrigado: pai, como é que você sabia que a carroça era vazia? Aí o pai falou assim: porque ela está vazia, ela faz barulho. Quando ela está cheia, não faz barulho. Nós, como cristãos, estamos cheios da presença do Espírito Santo ou estamos vazios, apenas fazendo barulhos? Tem muitas pessoas hoje que só querem falar. Não ouve seus filhos, não ouve cônjuge e não ouve papai. Se não ouvir papai, como é que está sendo a sua vida? Feche seus olhos. Pastor Andres, já pode vir aqui. Senhor Deus e amado Pai, eu louvo a Ti, ó Pai, por essa palavra que foi dirigida a cada um de nós. Ele sabe muito bem que antes de compartilhar essa palavra, Tu falaste comigo, Tu falou comigo durante essa madrugada. Às vezes nós pensamos que estamos perdendo algum tempo de sono ou de descanso. Não, nós estamos ganhando, porque o Senhor está conosco, o Senhor se faz presente conosco. O Senhor me despertou pela madrugada, e eu tenho certeza que muitos daqui que estão querem ter um encontro genuíno com o Senhor. E o Senhor se manifesta a cada um de nós de maneiras diferentes. Louvado seja o Senhor. Por isso o Senhor é Deus. O Senhor é onipresente, onipotente. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Mas o Senhor quer conversar conosco. O Senhor quer ouvir de nós as nossas fragilidades, ou os nossos anseios, as nossas dificuldades, ou as nossas limitações. Papai, eu venho pedir agora que Teu Santo Espírito venha tocar em cada uma dessas vidas. Você venha sentir a paz de Deus que excede todo entendimento. Você é escolhido de Deus. Ele tem um propósito na sua vida, mesmo que você ainda não saiba. Se você ainda não entregou a sua vida, você está aqui presente nessa manhã. Pode ser que Ele está te chamando hoje para você se entregar a Ele, para Ele cuidar da sua vida, para Ele mostrar outros caminhos que você até então não conhecia. Eu, antes de me entregar a Ti, ó Pai, eu não sabia de nada. Eu achava que ser crente era careta, que não podia fazer muitas coisas. Mas eu aprendi com o Senhor, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Sim, o Senhor alerta que nem tudo convém. Nós temos o livre-arbítrio de escolha. Mas mesmo assim o Senhor sempre está conosco, sempre cuidando, sempre procurando mostrar as armadilhas que o inimigo tem preparado para nós. Pai, vem abrir os nossos olhos, Senhor Deus, do Teu reino, daquilo que devemos fazer. Orar mais em particular, orar como casal. Oh, aleluia, Senhor. Declarar a Tua palavra, declarar palavras de bênção para os nossos filhos, para os nossos irmãos em Cristo Jesus. O Senhor, no seu ministério, declarava a palavra que era conhecida para o povo judeu, que eles conheciam a lei. E o Senhor ministrava através de parábolas o que era do reino do céu. Muitos não tiveram entendimento. Mesmo hoje, quando lemos a Bíblia e não temos o entendimento, nós podemos pedir sabedoria para Ti. E nessa manhã, Deus está perguntando para você: o que você quer de mim? O que você quer que Jesus Cristo faça na sua vida? Agora é algo particular, você e Ele. Ele sabe o que você quer, mas Ele quer ouvir de você.